Seja muito bem-vindo ao 42º episódio do PMF Profissionais do Mercado Financeiro. Aqui você encontra conteúdos direcionados para especialistas em investimentos. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Faculdade FBNF e head do MBA PAP, único MBA do Brasil com foco e direcionamento para especialistas em investimentos. Neste episódio eu vou detalhar para você as diferenças entre ETFs americanos e ETFs irlandeses e o principal, com foco e visão de um advisor de investimentos. Porque existem conteúdos aqui no YouTube com relação a esse tema, só que todos têm foco e visão do investidor final, e isso faz diferença para você. Nesses conteúdos você consegue ver, inclusive, alguns comentários de pessoas dizendo: então, no primeiro momento, a rentabilidade de um ETF americano e irlandês é bem próximo. Eu acho que não faz sentido. Só que você sabe o quanto que, como advisor, quando você atende clientes alta e altíssima renda, o seu cliente não pensa só na rentabilidade. Muitas vezes o foco é o planejamento tributário e sucessório. Quanto que eu consigo ter de elisão fiscal, ou seja, pagar menos impostos dentro da legalidade e, principalmente, já pensar num planejamento sucessório envolvendo toda a minha família para deixar algo mais simples nas minhas posterioridades. Então, tudo isso que nós vamos ver aqui é muito importante na visão do advisor. Outro ponto importante, este tema, ETFs irlandeses, está cada vez mais frequente entre os advisors porque a Evni começou a disponibilizar estes ETFs irlandeses na sua plataforma. E aí eu sei que tem você que tem acesso a isso para o seu cliente hoje, e você, advisor, que ainda não tem acesso a esses ETFs para o seu cliente hoje. Mas esse conteúdo serve para vocês dois. O primeiro público, você vai entender melhor como explicar de uma forma mais didática todos os benefícios para o seu cliente. E o segundo, como é que eu me defendo disso? Enquanto várias pessoas estão falando sobre ETFs irlandeses, o meu cliente pode ouvir isso. Eu não tenho na minha plataforma. Será que tem alguma outra coisa que eu possa trazer os mesmos benefícios? Será que eu posso trazer para o meu cliente de uma forma diferente para manter o patrimônio dele aqui? É isso que nós vamos ver neste episódio, inclusive com um material. Você tem acesso a esse material no grupo de WhatsApp do PMF, que tem link aqui na descrição, tá? É só você clicar, ser direcionado para o WhatsApp e já deixa seu like, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para você. Primeiro ponto que você tem que entender: nós temos que entender as diferenças das residências fiscais, dos tipos de residentes. Se o seu cliente tem residência fiscal nos Estados Unidos, ETF irlandês não serve para eles. Eles não conseguem aproveitar os benefícios dos quais nós vamos falar aqui. Muito porque, logo embaixo você está vendo a palavra UCITS, os ETFs irlandeses seguem a regulamentação europeia. E dentro das leis, regras e regulamentações americanas, nós não temos este tipo de investimento. Por isso que não faz sentido ofertar para clientes que têm residência fiscal americana. Mas serve para clientes que têm residência fiscal no Brasil ou na Europa. Aí eles conseguem utilizar todos os benefícios, se feito da maneira correta, obviamente, que tem os ETFs irlandeses. Eu até coloquei aqui, é óbvio que você não precisa decorar isso ou falar para o seu cliente, mas a sigla UCITS significa Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Claro que você não precisa decorar ou falar isso para o cliente, mas é o significado da sigla, que nada mais é que uma regulamentação para fundos e ETFs no mercado europeu. Existem fundos, ETFs no mercado americano, não são chamados de UCITS porque não são regulamentados pela Europa, tá? Até coloquei para vocês que essa regulamentação europeia dos UCITS é bem rígida, por isso que os Estados Unidos acabam não seguindo, né? Claro que concordam com algumas coisas, outras não, por isso que tem a própria regulamentação, mas é bem rígido. A regulamentação europeia de fundos tem 4 tópicos, dá para expandir muito mais, dá para ter uma aula só sobre isso, mas é muito sobre diversificação obrigatória, sobre alta liquidez, baixa alavancagem, patrimônio segregado, mas o foco está a partir daqui. Você tem que entender que quando nós falamos ETFs irlandeses, estamos dizendo não do ETF que é negociado na Irlanda, não. São os ETFs que são custodiados
na Irlanda. Então, eles podem ser negociados em qualquer bolsa da Europa. Uma das bolsas mais utilizadas pelos investidores, porque tem muita utilização também do dólar como moeda. Então, às vezes, o cliente quer manter seu patrimônio todo dolarizado, não quer colocar uma outra moeda, utiliza a Bolsa de Londres de ETFs ativos que tem custódia na Irlanda, tá? Todos esses benefícios estão para os UCITS ETFs que têm custódia na Irlanda. Tem um crescimento muito forte dos UCITS ETFs nos últimos anos por conta desses benefícios, né? Então nós vemos que sai de 1,35 tri de euros para 2,17 tri de euros em um ano, e isso acontece por conta dos benefícios. Algumas pessoas podem até pensar, mas se eu colocar meus ativos, o meu patrimônio dentro desses ativos e a Irlanda tirar esses benefícios? Isso é muito difícil de acontecer, até porque é um diferencial da Irlanda com relação a toda a Europa. A Irlanda consegue atrair muitos recursos por conta desses benefícios, tá? As características dos ETFs americanos e UCITS ETFs irlandeses, coloquei para você ter uma base e conseguir comparar a negociação, né, as bolsas dentro das UCITS irlandesas, bolsas europeias, desde que tenha a custódia na Irlanda, tem que ficar, claro, ligado com relação ao horário de negociação. Como nós estamos no Brasil, o fuso será maior para a Europa, então a bolsa será de 4 da manhã a meio-dia e meio. A tributação de dividendos é algo que é essencial dentro desses benefícios. Porque quando você compra algum ETF americano que é negociado nos Estados Unidos, vamos dar um passinho atrás. O que é um ETF? É um Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo de investimentos que tem referência, que tem como benchmark um índice. Nós temos isso aqui no Brasil, o BOVA11, que referencia, que compra todos os ativos que estão no Ibovespa, por exemplo. Então eu quero comprar todas as ações do Ibovespa. Ao invés de eu comprar uma a uma, é óbvio, eu compro um ETF que vai lá e faz isso por mim. É um fundo de índices e tem por todo o mundo com vários índices, como por exemplo, tem nos Estados Unidos um ETF que referencia o S&P 500 e outros índices americanos. A mesma coisa acontece com esses ETFs irlandeses. E a diferença de benefício tributário na parte de dividendos é porque quando você coloca o patrimônio do seu cliente, o valor do seu cliente, em ETFs negociados nos Estados Unidos, imagine que com referência ao S&P 500. Este fundo compra as ações do S&P 500 e estas ações pagam dividendos para o fundo, para o investidor. Cada dividendo será tributado em 30% nos Estados Unidos. É muito diferente do que nós temos aqui no Brasil, onde os dividendos, até onde eu estou gravando, são isentos, né? Sempre entra em voga se serão tributados ou não. Mas o fato é que nos Estados Unidos tem a tributação de 30%, o leão morde um pouco mais forte. Na Irlanda, a Irlanda tem um acordo com a parte tributária dos Estados Unidos, onde quando custodiado na Irlanda um ETF que tenha referência a um índice americano e compre ações americanas, a tributação sobre os dividendos será de metade, em 15%. Então isso, com aportes regulares e no longo prazo, já traz uma diferença muito grande, porque o fundo está sendo tributado em metade do que seria nos Estados Unidos. Só que tem outros pontos legais também de ETFs irlandeses. Mas é claro, como tem benefícios, terá alguma desvantagem também, e uma delas é a taxa de administração. Eu vou trazer um exemplo na prática para você, tá? Trazendo um ETF americano, um ETF irlandês, fazendo os cálculos de uma forma bem simples para você ver tudo isso. Mas a taxa de administração dos ETFs americanos é menor do que um ETF irlandês que tem uma taxa de administração um pouco maior. Liquidez será maior nos Estados Unidos, uma liquidez um pouco maior, tem mais ETFs também, mas nos ETFs irlandeses tem uma liquidez um pouco menor. E quando eu falo de liquidez, eu vou detalhar mais para frente também, só que já para você ter ideia, não é a liquidez de eu tentar vender e não ter comprador. Até porque você vai ver que tem uma parte até obrigatória do fundo conseguir fazer este resgate para o investidor. Mas o ponto é, como tem esta parte obrigatória, como tem todos esses benefícios, às vezes você pode ter que vender um pouco mais caro do que gostaria para que tenha o fundo
tenha o seu retorno também. Tipos de ETFs, aqui é um ponto muito importante, de acumulação e distribuição, né? Só que aqui no ETF dos Estados Unidos está a acumulação e distribuição, só que esquece esta parte de acumulação, tá? ETFs americanos são quase todos focados em distribuição, ou seja, o ETF, o fundo, compra as ações, recebe os dividendos e distribui para o investidor. Por que isso não é bom para o investidor brasileiro, com residência no Brasil, com residência na Europa? Principalmente residência no Brasil. Porque quando você tem este tipo de ETF e você recebe o dividendo, você já tem o fato gerador de tributo. Então já tem que pagar 30% para a receita, já tem que fazer o pagamento do imposto. Quando você tem um ETF de acumulação, isso não acontece, porque o ETF compra os ativos, as ações, melhor dizendo, pagam dividendos e estes dividendos já são reinvestidos automaticamente no fundo, no ETF. Não gera o fator de obrigação para o investidor pagar o imposto de renda. E isso no longo prazo também faz com que o seu cliente tenha um retorno maior e, claro, junto com os benefícios de tributação e planejamento sucessório, podem fazer muito sentido, tá? Então, os ETFs, UCITS ETFs podem ser negociados em qualquer bolsa pela Europa, mas os que estão custodiados na Irlanda é que tem alguns benefícios, tá? E por fim aqui, os dois principais benefícios que eu quero trazer. A Irlanda não cobra imposto de herança para investidores estrangeiros. Então, se você mora em qualquer país que não seja a Irlanda e acontece o falecimento, seus familiares não terão de pagar imposto sobre herança. Esse é um benefício a mais que tem os ETFs irlandeses com relação aos ETFs americanos. Dentro das negociações americanas, esses ETFs, você tem que pagar o imposto de herança, que pode ser até 40%. Dá para fazer um vídeo, dá para fazer uma aula, um PMF só sobre isso também, só sobre tributação americana e principalmente nessa parte de tributação de falecimento, de herança, né? Porque o que acontece é que você é tributado desde o primeiro dólar, só que você tem algumas faixas de isenções, por isso que a partir de 60 mil dólares começa a ter uma tributação que o investidor precisa tomar mais cuidado, prestar mais atenção. É claro que é progressivo isso, você tem até 40%, mas só o fato de não ter isso dentro dos ETFs irlandeses já chama muita atenção também. Se você está gostando de um conteúdo que o tema é ETF irlandês, só podem ser duas coisas. Ou você quer trabalhar como especialista em investimentos, ou você já atua como especialista em investimentos de alguma instituição, Itaú, Bradesco Principal ou qualquer uma outra. E se você quer se aprofundar nos conteúdos para a área de investimentos, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, primeiro para você que sonha em trabalhar na área de investimentos, você consegue criar um plano de ação de até 5 meses para conseguir a sua posição na área de investimentos. Esse plano de ação é com o MBA PAP. É só preencher o formulário que está no link aqui embaixo que um consultor entra em contato com você. Agora, se você já trabalha como advisor de investimentos, você pode ter dois principais objetivos: crescer como advisor dentro do segmento Private Banking ou até mesmo ter uma carreira internacional nos Estados Unidos. Se esse é seu foco, tem aqui embaixo também um formulário para você conhecer a Ambi University e o nosso MFI, um Master em Finanças Internacional, que inclusive tem imersões para Nova York, imersões para Miami, e você vai aproveitar muito para crescer ainda mais na sua carreira. O segundo ponto: a Irlanda tem um acordo com os Estados Unidos que reduz o imposto sobre dividendos, como eu já citei. Como nós temos ETFs americanos que são cobrados em 30% de imposto com relação aos dividendos, nos ETFs irlandeses, por conta desse acordo, será de 15%, tá? Se a custódia é em Luxemburgo, por exemplo, não haverá esse incentivo fiscal. Existem dois tipos de UCITS, já citei aqui, um de acumulação e um de dividendos. Tudo o que eu estou falando aqui será indicado para UCITS ETFs de acumulação. Este é o foco para o seu cliente ter acesso a esses benefícios, tá? Porque se você pega o dinheiro do seu cliente e aloca em ETFs dividendos,
é a mesma coisa que um ETF americano. Aí você deixa de ter toda a parte de benefícios e não faz sentido, tá? Aí você vai ter taxa de administração menor nos Estados Unidos, vai ter uma liquidez maior nos Estados Unidos também. Então o foco são os fundos, os ETFs de acumulação, tá? Vantagens dos UCITS de acumulação custodiados na Irlanda. Primeiro, eliminam o imposto de herança americana, né, o famoso US Stated Tax, porque está custodiado fora das fronteiras dos Estados Unidos. Lembra que o imposto de herança americano pode ser até 40%. Imposto sobre dividendos, como nós já vimos aqui, será metade do que é o cobrado em ETFs americanos. Simplicidade na declaração para quem está no Brasil, quem tem residência fiscal no Brasil. Os ETFs UCITS de acumulação não distribuem dividendos, então o investidor não precisa se preocupar a todo momento ter que ficar pagando o imposto de renda e ele consegue ter este dividendos reinvestido no ETF de forma automática, o que gera também menor corretagem e no longo prazo vai ser ainda melhor, tá? Só que é claro, tem pontos de atenção também. Vou colocar aqui não como desvantagens, né, mas pontos de atenção. Primeiro, aportes pequenos. Se o seu investidor ele vai aportar, eu coloquei aqui, claro, né, exagerando de uma faixa menor, eu sei que seu cliente alta, altíssima renda, ele tem aportes maiores para fazer, mas alguém que queira aportar $50 por mês, e por isso que é legal você ter a visão mercado financeiro, visão advisor, se alguém for aportar $50 por mês, a corretagem dos ETFs irlandeses é maior do que a corretagem dos ETFs americanos, até a própria taxa de administração também, então pode não fazer sentido, tá? Um outro ponto, dividendos pagos na posição são pequenos, então se você tem um ETF, se você tem ali uma posição pequena, você receberá pequenos dividendos também, então às vezes não faz sentido no longo prazo se for algo com um valor um pouco menor. Prazo curto, alta necessidade de liquidez, é algo muito importante também. O seu cliente ele começa a ver os benefícios do ETF irlandês no longo prazo, então é legal fazermos simulações acima de 10 anos para que o seu cliente consiga ver o quanto que ele tem de benefícios em tributação e inclusive na parte de planejamento sucessório, né? Diferença de liquidez entre os ETFs americanos e irlandeses, já citei isso, o problema dos ETFs irlandeses não é a falta de liquidez em si, tá? Olha só, os ETFs irlandeses, né, o participante autorizado, ele é obrigado a comprar de quem está vendendo, diferente de uma ação, que precisa ter um comprador. Só que, se por um lado eu tenho isso como um benefício, de um outro, o participante ele vai me cobrar um custo maior, ou seja, eu posso ter um participante querendo comprar de mim por algo menor do que é a cota e aí eu tenho uma desvalorização, né? Só que é claro, não vai ser algo tão gigante, mas pode impactar também. Se tem uma necessidade de liquidez grande do seu cliente, é legal explicar sobre isso também, tá? O fuso horário, nós já citamos aqui o quanto que o fuso horário é diferente, você tem que avisar o seu cliente com relação a isso também. Custos de corretagem um pouco mais altos e o ponto principal aqui é onde você consegue pesquisar esses ETFs irlandeses, já que em alguns momentos você não terá, deixa eu ver se você estava vendo aqui, estava, né? Pronto. Você estava vendo a tela, e você não vai conseguir encontrar esses ETFs irlandeses em sites aqui do Brasil, porque nós acabamos não tendo a negociação, a não ser pela Avenue agora, né? Mas é legal você ter a visão do todo, e tem um site muito legal aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, aqui, pronto. Esse site é muito legal para você pesquisar bastante, buscar bastante e para isso eu vou trazer alguns pontos iniciais, tá? Para que você possa ter base de como buscar. O site é o Just ETF, você pode vir aqui em Search e também Find ETFs, onde você vai abrir aqui vários e vários e vários filtros, tá? Quais são os filtros que nós vamos utilizar para encontrar os ETFs custodiados na Irlanda? Bom, vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos procurar aqui fund size, não é o tamanho do fundo, eu quero aqui, cadê? Onde o fundo é domiciliado, ou seja, custodiado. E para mim o interessante são fundos que são custodiados na Irlanda. Um outro ponto interessante também é nesta parte onde você consegue filtrar os ETFs de acumulação e os ETFs de distribuição. Pronto. Já filtrei ETFs de acumulação e filtrei também aqueles que são custodiados na Irlanda. E para fechar, só tem mais uma parte que você pode mudar aqui para começar a sua pesquisa,
que é onde eles são negociados. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Quando você clica aqui, você pode colocar todas, tá? Por exemplo, aqui ele filtra também aqueles que são negociados em Londres e outros lugares. Agora sim, como você já pode ver, nós temos 1.544 ETFs irlandeses neste momento em que eu estou gravando, 26 de novembro de 2025. Na sua pesquisa pode ser um número diferente, seja para mais ou para menos. Então nós vamos buscar aqui, para comparação, esse primeiro ETF, onde ele está custodiado na Irlanda, mas ele referencia o S&P 500, ou seja, eu não preciso necessariamente negociar nos Estados Unidos para ter como referência um índice americano. É o que nós estamos vendo aqui. Aqui você pode ver a taxa de administração, o tipo de fundo, né, que ele é de acumulação, tem várias informações importantes aqui, o tamanho do fundo, né, em euro, e descendo, você vai encontrar mais informações importantes. Eu vou mostrar algumas aqui para você, tá? Primeiro, algo tranquilo de você entender, mas é mais para quem está começando. Às vezes você está fora da área de investimentos e está acompanhando este fundo. Isso é até algo que pode ser cobrado no processo seletivo, tá? É um fundo com risco de long only, ou seja, apenas posições compradas. Esse fundo não opera vendido porque ele é um ETF que referencia um índice, tá? Tem aqui vários pontos, né? Aqui é onde ele é domiciliado, né? Na Irlanda, aqui quem gerencia este fundo, e tem outros fatores aqui embaixo que são importantes também. É claro que tem aqui as posições serão do S&P 500, pode ter uma diferençazinha ou outra, tá, percentual, algo bem baixo com relação ao ETF negociado nos Estados Unidos, mesmo que seja para o mesmo índice, né, mas algo bem baixo que não vai trazer tanta diferença assim na rentabilidade, tá? Nada que fuja muito do padrão. Aqui embaixo tem um outro ponto importante também, onde você encontra este ETF listado nas bolsas europeias. Então tem vários lugares, né? Tem aqui em Londres, tem aqui a Bolsa Mexicana de Valores, ele mostra até fora da Europa, né? Onde que tem a custódia irlandesa, né? E aqui nós temos, por exemplo, a Bolsa de Londres, e esta Bolsa de Londres aqui é legal, é interessante porque ela tem aqui a moeda como dólar. Então, novamente, se o seu cliente quer dolarizar o capital, o patrimônio, não quer colocar várias moedas dentro da carteira, dá para manter, mesmo com custódia na Irlanda, negociação em Londres, a moeda dólar, tá? O ticker sempre vem aqui ao lado, CSPX é o ticker que nós temos aqui da negociação deste ETF irlandês. E aí, voltando, eu coloquei aqui já no nosso Word, coloquei aqui uma comparação prática, tá? Deixa eu voltar aqui, eu dei um zoom um pouco a mais, pronto. Eu tenho uma comparação prática aqui para que a gente possa ver juntos o quanto que isso faz sentido para o seu cliente ou não, em termos financeiros mesmo, tá? A comparação prática, você pode olhar, eu coloquei aqui 2 índices, mas é claro que você pode buscar outros índices para ter essa comparação, o índice S&P 500, o Nasdaq, e nós vamos focar aqui no índice S&P 500, tá? Um ETF negociado nos Estados Unidos é o VOO, onde você já conhece provavelmente, e um UCITS ETF irlandês que tem a referência com este ETF americano, como nós vimos, é o CSPX. Beleza? Aí nós vamos ter aqui algumas características que eu vou mostrar para você com relação aos dois ETFs. Eu fiz uma simulação bem simples aqui, fica fácil da gente entender como um todo. E, de novo, tá? Eu não quero trazer aqui algo exato em números. É claro que eu arredondei várias coisas, vários parâmetros, só para você ter noção do quanto faz sentido para o seu cliente ou não no longo prazo, tá? Se a gente pensar numa valorização da cota de 8% ao ano, para os dois ETFs, né, porque eles referenciam o mesmo índice, claro que um vai ter uma diferença com relação ao outro, algo bem pequeno, mas vamos colocar os dois aqui com o mesmo percentual de valorização da cota. Dividend yield, nós vamos colocar aqui 2% ao ano para ambos também. Taxa de administração é que será diferente. No ETF americano, um pouco menor, então busquei até informação dentro do site da Nord, você pode encontrar isso também, 0,03% ao ano para este ETF americano, negociado nos Estados Unidos. E aqui no CSPX, negociado em Londres, com custódia na Irlanda, 0,07% ao ano. Claro, se a gente olhar a termos técnicos mesmo, é algo maior que o dobro, né? Então, mais que o dobro de taxa de administração. Mas como o percentual em si é pequeno, no longo prazo isso acaba não fazendo tanto efeito, tá? Ainda mais com os aportes
constantes do seu cliente. Tributação sobre os dividendos é aqui onde nós temos o principal ganho e lembra, nós estamos falando que o VOO, ele é um tipo de ETF de distribuição comparado a um ETF de acumulação que é o CSPX, o ETF irlandês, tá? Ainda assim, para todos os efeitos, na parte de cálculo, até para facilitar, eu coloquei os dois como a parte de acumulação, só para você ver que, mesmo assim, teria vantagem na parte de rentabilidade e eficiência tributária para o seu cliente no longo prazo, mesmo se fosse com um aporte único, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei um cenário onde o seu cliente fez um aporte de $100 mil por 20 anos. Ele deixou por 20 anos este aporte e aí cada ETF terá ali a sua rentabilidade anual, né? Nós podemos calcular isso de várias maneiras, Excel, calculadora HP2C, como queiram, mas só para facilitar, já para colocar os números para você aqui, a diferença será de aproximadamente $30 mil. Pô, Bruno, ainda assim pode ser pouco para 20 anos. Pensa que aqui nós colocamos apenas um único aporte, com aportes constantes, com valores maiores de aportes, com uma estratégia diversificada, porque aqui eu simplesmente bati o olho em 2 ETFs, os primeiros com relação a S&P 500 e não fiquei buscando aqueles que têm menor taxa de administração na custódia irlandesa. Você pode encontrar outros, você viu que tem custódia na Irlanda em várias bolsas diferentes. Existem 1.500 ETFs irlandeses, onde você pode colocar aquele índice que você quer, aquela referência que você quer e filtrar e buscar por taxa de administração menor, algo que faça mais sentido para o seu cliente. E aí aumentar ainda mais a eficiência tributária. Só que você conseguiu ver aqui o quanto que, mesmo dentro desses parâmetros básicos, faz sentido para o seu cliente. O que você tem que entender são alguns pontos essenciais. O primeiro, a residência do seu cliente. Ele é residente fiscal americano, brasileiro, no Brasil ou na Europa, isso vai fazer diferença. Lembrar que tem que ser um ETF irlandês, ou seja, a custódia tem que ser na Irlanda, independente da negociação, e principalmente ser um ETF de acumulação, não de distribuição. Isso serve para você explicar melhor para o seu cliente ou até mesmo para você reverter alguma situação, porque tem estruturas offshore nos Estados Unidos que talvez você tenha acesso e não tenha acesso aos ETFs irlandeses que possam fazer sentido de acordo com a estratégia e não tenha uma perda diferencial tão grande assim em rentabilidade, em eficiência tributária. Então, faz o seguinte, se você gostou desse vídeo aqui, eu quero que você coloque o seu like e deixe um comentário também. Comente aqui se você gostou dessa explicação, se gostou desse episódio, se clareou um pouquinho para você. Pô, Bruno, eu não tinha noção do que era um ETF irlandês, agora eu tenho um pouco mais de noção, eu tenho pelo menos base para pesquisar mais. Esse é meu principal objetivo aqui dentro da FBNF, trazer muita base para que você possa seguir estudando, seguir praticando. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve. Tamo junto, até o próximo episódio.